Boa noite, a paz do Senhor, mulheres vitoriosas. Amém? Podem sentar. Eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Henrique, a pastora Aline. Muito obrigada. Agradecer minha irmã que veio comigo, né? Pastora Aline, como ela falou aqui, a gente se conhece desde adolescente. Aí hoje a gente foi almoçar, a gente estava conversando. Ainda bem que Deus é misericordioso, que faz a gente crescer, amadurecer, porque quando a gente é adolescente, a gente acha, que é alguma coisa. Graças a Deus. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com ela. Obrigada, pastora. Uma honra para mim. E eu também estou muito feliz porque eu estou lançando o meu segundo livro, Devocional na Prática. Eu estive aqui no ano passado, lançando o meu primeiro livro, E agora eu estou aqui novamente lançando o meu segundo livro, que eu chamei de Devocional na Prática, aplicando a palavra de Deus no meu dia a dia. Ele é um pouco diferente do primeiro. Esse aqui, ele também contém orações. Cada página você vai encontrar uma oração, porque eu entendo que devocional foi o que a irmã cantou aqui. Como está lá em Mateus 6,6. Ir para o quarto, fechar a porta, orar ao Pai no secreto, e no secreto Ele vai te recompensar. Isso é devocional, é quando você tem o seu momento a sós com Deus, que você ora e você medita na palavra. Então, com esse livro aqui, cada página tem uma oração diferente. Eu dividi em orações para fortificar a sua fé e também orações falando sobre o verdadeiro amor. E o diferencial desse segundo livro é que eu coloquei um desafio prático em cada página aqui. Então, você vai orar. E depois, no desafio, tem uma passagem da Bíblia que eu indico para você meditar. E eu faço um desafio para você baseado nessa passagem. Por isso que eu chamei de aplicando a palavra de Deus no meu dia a dia. Porque essa era a minha maior dificuldade em relação ao momento a sós com Deus. Era em relação à constância e também, quando eu estivesse lendo a Bíblia, eu tinha muito essa dificuldade. Eu ler a Bíblia e conseguir tirar alguma lição para eu aplicar na minha vida assim que eu acabasse de ler. E o Espírito Santo, ele foi, me mostrando, me moldando em relação a isso. Ele quer sempre falar conosco através da sua palavra. Mas a gente precisa ter o hábito de sentar e abrir a Bíblia e ler. Muitas vezes a gente só consegue ouvir a voz de Deus aqui no culto. E Ele não quer só isso. Ele quer que você tenha um relacionamento diário com Ele, para que você cresça espiritualmente, consiga discernir o que você vê, o que você ouve, o que passa ao seu redor. E isso a gente faz diariamente. Intimidade é isso, é todo dia, Igual o nosso marido, os nossos filhos, é todo dia. Então, nesse livro, sempre tem uma oração, um desafio prático, que eu indico uma passagem para você ler. E embaixo, eu coloco uma resposta de Deus para cada oração feita. E quando você vai ver a resposta e vai ler a passagem que eu indico, é a mesma coisa. Eu só coloco com as minhas palavras. Para te mostrar que, para cada oração que você fizer, seja sobre o assunto que for, tenha certeza, todas as respostas que você precisa estão aqui na palavra de Deus. No nosso manual de prática cristã, no nosso manual de fé. Aqui tem as respostas. Eu pedi, não sei se a pastora, um exemplo, só para vocês entenderem mais ou menos como é o livro por dentro. Cada página é uma oração diferente, um desafio prático diferente e um espaço para anotações maior do que o primeiro livro. E aí eu sempre começo fazendo uma oração. São orações simples, porque eu entendo que Deus, Ele trabalha na simplicidade. O que Ele quer é que a gente abra a nossa boca e converse com Ele, porque isso é a oração, é a conversa que você tem com Deus. E aí logo em seguida eu coloco um desafio prático. Nessa página aqui especificamente eu coloquei assim: medite em Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 20, e repita em voz alta esta oração da pastora Elisete Malafaia. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, vai falar sobre a armadura de Deus. Quem já esteve aqui na sede, ou já ouviu a minha mãe, a pastora Elisete Malafaia, pregando, eu tenho certeza que você já ouviu ela fazendo essa oração. Como se fosse um ato profético, em que ela ora, se revestindo da armadura de Deus, e ela pede para você repetir essa oração. E é exatamente essa oração, quando você coloca o seu celular aqui, apontando para a câmera do celular, para o QR Code, vai te levar direto para o canal da Editora Central Gospel no YouTube, e é ela fazendo essa oração, esse ato profético. Então, você vai ler a passagem que fala sobre a armadura de Deus e você vai aplicar na sua vida o que você está lendo. E embaixo, eu coloco uma resposta
como se fosse Deus nos respondendo, que também é baseado na passagem que eu peço para você ler. O meu objetivo principal com esse livro, que é o que o Espírito Santo tem me direcionado, é justamente para te incentivar e te encorajar com a prática do devocional. Através do devocional, você também cresce espiritualmente, porque também não é só devocional, que a gente confunde, aí fica Cristo em casa, né? Não é, tem que vir para a igreja, né? Porque aqui você precisa de uma autoridade espiritual sobre a sua cabeça, a gente aprende dentro das 4 paredes da igreja para praticar lá fora, então sim, é um conjunto de ações que eu falo, e o devocional está nisso, para aumentar, fortificar a sua fé, para você crescer espiritualmente, e o meu livro é como para te dar um norte, um guia. Eu tenho aqui um guia de passo a passo sobre o devocional. Claro que eu entendo que, quando a gente fala de devocional, momento a sós com Deus, eu não posso determinar no teu momento a sós com Deus, que é você e Deus, né? Só que eu posso te ajudar em relação a dicas, te incentivando e te encorajando. É exatamente a ideia central, o objetivo central desse livro, para que você possa se tornar constante com o teu momento a sós com Deus, e parar de viver um relacionamento de altos e baixos com Deus, que era o que acontecia comigo. Eu tinha um relacionamento de quando estava tudo bem, esquecer que Deus existia, aí quando eu estava na prova, vem para a igreja todo dia, faz jejum, faz propósito, faz devocional, igual a todo mundo. Só que ele não quer esse relacionamento de altos e baixos. Ele quer a constância justamente para quando você estiver passando por provas, por tribulações, você vivencia totalmente diferente, quando você está fortalecido através da palavra de Deus. E hoje, eu estou podendo lançar aqui presencialmente, eu lancei em outubro esse livro pela Editora Central Gospel, e desde então eu tenho ido em algumas igrejas, algumas filiais, e tenho lançado presencialmente. Hoje eu estou aqui na DEVEC São Paulo, no culto das mulheres vitoriosas. Quero agradecer aqui a cada uma de vocês. E se você quiser adquirir, eu vou estar ali também no final, com muito carinho, assinando, se você quiser, assinando, tirar foto, que a mulher gosta disso, né? E eu também gosto. Então, se você quiser adquirir, a gente aceita cartão, a gente parcela, facilita para você, para poder te incentivar com essa prática. Amém? Quando a pastora Aline me chamou e me deu essa oportunidade de lançar o livro, nós estamos no ano da família, né? O ano não acabou, apesar de que o ano da família é todo ano. Mas esse ainda é o tema, né, da nossa igreja. E lá na sede foi o tema Guardiães do Lar. E o Espírito Santo, ele me sinalizou, né, falando comigo, porque eu falei assim, o que eu vou falar aqui? Ano passado eu já falei sobre devocional, que palavra que eu trago aqui? E ele me direcionou para falar sobre a vida de uma mulher, basear a minha palavra na vida de uma mulher, que ela foi uma verdadeira guardiã do seu lar, mesmo quando o seu lar não foi fiel a ela. Porque é muito fácil a gente falar que é guardiã do nosso lar quando toda a nossa casa colabora para isso. Agora, ser uma verdadeira guardiã do lar, quando o lar não colabora, é bem mais difícil. Então, eu queria que vocês deixassem as suas Bíblias abertas em 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai ler junto a partir do 17, só que eu vou resumir rapidinho aqui o que está falando em 1 Samuel, capítulo 25, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Em 1 Samuel, capítulo 25, vai começar falando sobre a morte do profeta Samuel. E que todos em Israel se juntaram e choraram muito a morte do profeta Samuel, inclusive Davi. Só que aí, depois disso, Davi ele foi para o deserto de Parã. E ali no deserto de Parã, existia um homem muito rico, que possuía grandes rebanhos de ovelhas e cabra. Seu nome era Nabal. Não sei aqui se vocês já ouviram falar, mas Nabal, ele era casado com Abigail. E a Bíblia fala que Nabal, ele era mau. Nabal, ele era perverso, era maligno, era grosso. E Abigail era inteligente e bonita. Davi fica sabendo que Nabal estava lá cortando a lã das suas ovelhas e manda mensageiros para Nabal solicitando hospitalidade, solicitando provisões e hospitalidade. Por que Davi faz isso? Davi estava considerando a ajuda que ele mesmo já tinha dado aos pastores de Nabal enquanto ele estava ali no deserto. Só que Nabal ele responde com afronta, questionando quem seria Davi e questionando se ele iria abrir mão do seu próprio pão para dar para um desconhecido.
Davi, ele fica muito bravo, cinge a sua espada, e ele sai com um decreto de morte com mais ou menos 400 de seus soldados e vai ao encontro de Nabal. Um dos servos de Nabal vivencia tudo o que estava acontecendo e vai lá e conta tudo para Abigail. E aí a gente vai começar a ler aqui juntos, a partir do versículo 17, que é quando um dos servos começa a falar com Abigail, que diz assim, a minha versão pode ser um pouco diferente da sua, mas é tudo a palavra de Deus. Fala assim, agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. E orientou aos seus servos, ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta e ela os encontrou. Davi havia declarado, foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal? Faça a Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada aos seus pés lhe suplicou, ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Pula lá para o versículo 27. É que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. O Senhor, Deus de Israel, haverá de firmar a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Deus, o Senhor. E ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. Vamos pular lá para o versículo 32. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Diante dessa história aqui, do pouco que a gente leu aqui dela, eu gostaria de compartilhar algumas características que me mostram que a Abigail, ela foi uma verdadeira guardiã do seu lar. E guardiã, a palavra guardiã, significa pessoa que guarda ou protege algo ou alguém. É alguém que cuida, independente de qualquer coisa. E a Bíblia ela é bem clara quando fala que Nabal, marido de Abigail, ele era mau, ele era grosso, era tolo. Mas ela não usava isso como desculpa. Abigail era sábia, edificadora, guardiã do seu lar, porque ela impediu que uma tragédia acontecesse dentro da sua casa. A gente já aprende com Abigail que mesmo que a nossa família ainda não seja cristã, mesmo que você tenha um marido igual a Nabal, que você tenha um filho igual a Nabal, uma filha igual a Nabal, um parente igual a Nabal, isso não é desculpa. Com certeza você já ouviu a pastora Elisete Malafaia falar isso. Você, mulher vitoriosa, é a arma secreta de Deus dentro do seu lar. E a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, verso 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, nós precisamos ser sábias para edificar nossas casas, para sermos verdadeiras guardiãs do nosso lar, mesmo com Nabais dentro dela, se nós realmente quisermos impedir tragédias que Satanás quer causar dentro da nossa casa. E as duas primeiras características aqui que eu vejo em Abigail, que me mostram que ela foi uma verdadeira guardiã do seu lar, é que ela era determinada e ousada. Ela foi determinada e ousada, porque ela recebeu a notícia que tinha uma tragédia prestes a acontecer na casa dela, e ela não paralisou. Ela tomou uma atitude. A gente leu aqui nos versículos 18 e 19. Naquele mesmo momento, Abigail, quando ela ficou sabendo, tudo o que Davi estava solicitando a Nabal, ela foi lá e fez, e não contou nada para o marido.
Então, ela ficou sabendo da notícia. E muitas vezes, diante de notícias trágicas ou diante de problemas, situações ruins, a gente precisa ser determinada e ousada e não paralisar, tomar uma atitude. Determinada significa a pessoa que expressa decisão, convicção, que tem certeza sobre alguma coisa. E ousada é alguém que possui inovação, que é valente, que é corajoso. E Abigail, ela foi determinada e ousada, porque toda a ajuda que o marido dela, que o Davi tinha solicitado, ela foi lá e fez. Então, tenha certeza que a sua determinação e ousadia também te tornarão uma verdadeira guardiã do lar para atrair as vitórias que Deus tem para cada uma aqui, para a família de cada uma aqui. E a gente podendo parar para analisar toda a situação que Abigail se encontrava, eu quero te perguntar, como você tem agido diante de situações ruins dentro da sua casa? Como você tem agido diante de decretos de morte dentro da sua casa? Como você tem agido diante de decretos de adultério, de divórcio, de prostituição, de crises financeiras, de enfermidade? Como é que você tem agido? Você fica reclamando? Você fica esperando que alguém faça alguma coisa? Você fica esperando que Nabal mude? Não. Você é a guardiã do seu lar. Não coloque essa responsabilidade sobre ninguém. Nós temos a responsabilidade de edificar o nosso lar. O homem tem as suas responsabilidades, mas a de edificar somos nós. Como está lá em Provérbios, como eu falei, 14:1. A mulher edifica a sua casa e a tola a destrói. Nós temos sim o poder de edificar ou destruir nossos lares. Então você que está aqui, mulher vitoriosa, que é guardiã do seu lar, como Abigail, você precisa ser determinada e ousada com sabedoria. Abigail aqui, ela era sábia, nós vimos Davi declarando para ela. Porque ser determinada e ousada com sabedoria é persistir de forma obstinada, apesar da oposição. É persistir de forma obstinada às dificuldades, em relação às dificuldades, os problemas, continuar apesar da oposição. Mas nós precisamos entender que nós devemos ser determinadas e ousadas, com sabedoria e não mal educadas. Porque existe diferença entre você ser determinada e ousada e você ser mal educada. Abigail, ela era inteligente, ela era determinada, ela era ousada, mas ela não era mal educada. Porque às vezes a gente confunde ousadia com falta de educação. Ousadia, às vezes, a gente achando que é ousada e pode estar indicando, sabe, você sendo uma pessoa desaforada, você sendo uma pessoa que não tem respeito, que não tem educação com outras pessoas. Não, Abigail, ela não era mal educada, ela era ousada. E aí eu vou te dar um exemplo. Thalita, eu sou guardiã do meu lar, eu sou determinada, eu sou ousada, eu não desisto da minha família, né? Eu vou fazer a minha família aceitar Jesus, e aí por conta disso você quer enfiar goela abaixo a palavra de Deus na vida deles, quando na verdade eles precisam ver Jesus nos nossos gestos e nas nossas atitudes. Essa é a diferença da mulher que é determinada e ousada com sabedoria. A guardiã do lar, ela precisa sim ser determinada e ousada, mas ela precisa ter sabedoria para poder fazer isso. Então você que está aqui, decida mudar o cenário que você e a sua família se encontram hoje, sendo uma verdadeira guardiã do seu lar, determinada e ousada com sabedoria. Porque o que gera constrangimento em você hoje, o que gera vergonha em você hoje, pode ser a oportunidade para a graça de Deus agir na sua vida. Pode ser a oportunidade para a graça de Deus agir na vida da sua família. Os problemas, as tempestades, as tribulações que você possa estar vivenciando, pode sim ser a oportunidade para Deus derramar a sua graça e toda a sua família ser transformada. Toda a sua família ser salva, assim como foi na vida de Abigail, assim como foi na sua casa. Ela impediu que uma tragédia acontecesse na casa dela por conta da sua determinação e ousadia com sabedoria. A diferença está aqui, sermos mulheres sábias. A terceira característica que eu observo em Abigail, que a tornou uma verdadeira guardiã do seu lar, é que ela era pacificadora. Eu vou ler aqui os versículos 23 e 24, fala assim: assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi.
e prostrada a seus pés lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Abigail, ela não chegou para falar com Davi colocando mais lenha na fogueira, né? Ele fala muito isso lá no Rio, não sei se fala aqui também, tá? Ficar ali, né? Colocando mais lenha na fogueira, não. Ela não chegou já culpando o marido, porque isso é o que nós fazemos muitas vezes. Nós culpamos, brigamos com os nossos maridos, com os nossos filhos, por conta dos problemas que acontecem dentro do nosso lar, mas Abigail não, ela foi pacificadora. E pacificadora é aquela que promove a paz, é estar no meio do caos, é estar diante de tragédias, é estar no meio de tribulações e promover a paz, trazer a calmaria, a serenidade. O Filho de Deus é o príncipe da paz. O Espírito Santo é um espírito de paz. Então nós, guardiães do nosso lar, precisamos ser pacificadoras para proporcionar a paz dentro dos nossos lares e não a guerra, não a confusão. A gente precisa parar de querer viver em guerra, em brigas dentro dos nossos lares, porque quem quer isso é o diabo. O diabo é o dono da confusão, o diabo é o promotor de facção, de contenda, de inimizade e de brigas dentro da nossa casa. Nós precisamos calçar os nossos pés com os calçados da paz, com os sapatos da paz, como está escrito lá em Gálatas 6. Mulher vitoriosa, você é filha de Deus? Amém? Então você precisa pedir sim sabedoria a Deus, inteligência espiritual, para ser uma verdadeira guardiã do lar, que é pacificadora. Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que isso quer dizer? Felizes são as pessoas que trabalham pela paz, porque Deus as tratará como filhos. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que somos mulheres pacificadoras dentro do nosso lar. Nós promovemos a paz e dissipamos. O que é dissipar? É fazer desaparecer. Fazer desaparecer as brigas, as contendas, as desavenças dentro do nosso lar. Porque a mulher sábia, ela cria um ambiente pacífico para proteger, para cuidar e zelar por sua família. E nós somos essa mulher. Nós somos as guardiãs do nosso lar, pacificadoras, assim como Abigail. Nós promovemos a paz e não a guerra. Nós promovemos a paz e não a confusão. Se for depender da gente, não vai ter briga, não vai ter confusão. A gente vai entrar com a serenidade. A gente vai entrar com a calmaria, com a paz. E tudo vai mudar. A quarta característica que eu observo aqui, em Abigail, que a tornou uma verdadeira guardiã do seu lar, é a prudência. Vou ler os versículos 19, 36 e 37. Fala assim, ó, 19. E orientou os seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Versículo 36. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou absorto numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara, e ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. Algumas versões falam que o coração amorteceu dentro do peito e reconheceu o que fizera. Abigail, ela soube quando ela poderia falar e quando ela não devia falar com o marido dela, diante de toda aquela situação que ela estava vivendo. E ser prudente é exatamente isso. É você ser sensata, cautelosa. No dicionário fala que prudência é se afastar do perigo, demonstrando cautela. E Abigail, ela fez exatamente isso, quando ela resolveu toda a situação que o marido dela tinha causado. E a verdadeira guardiã do lar, que é prudente, ela sabe discernir o tempo de falar e o tempo de se calar diante das situações que ela vivencia dentro do seu lar. Ela não cria problemas, mas ela resolve problemas. Ela é conciliadora. A verdadeira guardiã do lar, que é prudente, ela tem o hábito de se precaver. O que isso significa? Se precaver é você se preparar de maneira antecipada diante dos problemas, diante das adversidades dentro do seu lar. E em Provérbios, capítulo 22, verso 3, fala que a pessoa prudente, ela vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. E o Espírito Santo ele tem me sinalizado muito em relação a isso, principalmente sobre a minha vida,
porque tudo que eu me proponho a fazer, estar no altar, primeiro ele fala para mim, Thalita, você precisa ser uma verdadeira guardiã do lar, sendo ousada e determinada com sabedoria, sendo pacificadora, sendo prudente, para que depois eu possa compartilhar. E o que ele tem me sinalizado muito, falado muito, é sobre isso. Mulher vitoriosa, guardiã do seu lar, chega de querer enfrentar esse marido. Ah, Thalita, mas meu marido é grosso, meu marido é turrão, meu marido, ele só quer que as coisas sejam do jeito dele, ele só faz coisa errada. A Bíblia, a gente leu aqui, ela é bem clara quando fala que Nabal, ele era perverso, ele era grosso, ele era mau. Mas a Abigail, ela foi prudente e ela soube que poderia conversar com ele, o que falar e quando falar. A prudência de Abigail salvou a vida do seu marido. O nosso problema hoje, por conta de empoderamento feminino, por conta de feminismo, é que nós estamos nos igualando aos Nabais que estão dentro da nossa casa, ao invés de querermos nos igualarmos a Abigail. Esse é o nosso problema. Você quer que a sua casa seja salva, você quer que os seus filhos, seus parentes sejam salvos, seja prudente. Eu vou compartilhar uma história bem simples da minha vida, mas que fez toda a diferença quando eu entendi sobre isso, sobre a prudência. É uma história simples, como eu falei aqui no início, mas Deus ele trabalha na simplicidade. E o diabo também usa da simplicidade para querer nos atacar, tenha certeza disso. Muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver, muitas vezes a gente acha que não é nada demais, mas é nessa hora aí que o diabo muitas vezes está usando. E eu casei, eu tinha 19 anos de idade, desde a época do namoro com meu marido, né? Eu coloquei um apelido nele. Eu chamava ele de ogro. Por que esse apelido? Porque ele era um ogro, sabe? Ele era bem ignorante, ele era tolerância zero. E eu coloquei esse apelido nele e ele incorporou esse apelido, e esse apelido, tanto que todo mundo da minha casa, toda a minha família chamava ele assim. Eu acabei fomentando isso nele. Então, cuidado com as palavras que você declara dentro da sua casa, porque as palavras têm poder. Se quando você aprende aqui com a sua pastora, falando, olha, comece a andar dentro da sua casa, declarando a palavra de Deus, porque foi o que eu aprendi com os meus pais. Quantas vezes eu via minha mãe com a Bíblia aberta, marchando dentro de casa, falando, Satanás, você está repreendido, e começava a ler a palavra em voz alta. Se tem poder, palavras... A palavra de Deus tem poder, existe o mundo espiritual, o diabo também existe. E ele pega as palavras que você fala assim. E eu chamava o Anderson de ogro, e esse apelido pegou tanto que ele incorporou, sabe, às vezes nem ogro ele estava sendo, mas chamava ele de ogro. E ele, ao invés de melhorar, só foi piorando também com um apelido desse. E eu ficava reclamando, Senhor, meu Deus. E aí, eu fui pesquisar o que significava essa palavra. Quando eu fui ver... Ogro significa enviado do inferno. A gente acha que é o Shrek, né? Não. Ali é uma figura mitológica, né? A gente acha que é o Shrek, só que não. Você vai lá, é enviado do inferno. Quando eu li aquilo, eu falei, Senhor, eu por anos, chamando o Anderson de ogro, e eu ainda incentivando todo mundo da minha casa, tá fazendo ignorância. Olha aí o ogro, que eu não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo que eu chamava ele de ogro, que eu reclamava o jeito que ele era, eu falava, Senhor, por quê? E aí o Espírito Santo me sinalizou, Thalita, você tem o poder de decisão dentro da sua casa. Você quer um príncipe ou você quer um ogro como marido? E aí eu comecei a mudar, só que o hábito, gente, para mudar certos hábitos e hábitos ruins, né, parece que é uma coisa, demora. Até hoje eu me pego, a minha irmã, não pode, não é ogro, em nome de Jesus. Então, assim, Deus tem trabalhado isso na minha vida, e eu tenho certeza que, sabe, eu melhorei isso em relação a ele. A minha família também não chama mais ele assim. E ele, com pequenas atitudes, claro, dentro da minha casa, ninguém é perfeito, mas ele já melhorou muito em relação a isso. Sabe, porque eu creio que sim, que a palavra de Deus, ela tem poder. As palavras que você profere da sua boca, seja uma mulher prudente, declare palavras de bênçãos dentro da sua casa e não de maldição. E hoje, o Anderson, graças a Deus, é outra pessoa. Então, você, mulher vitoriosa, seja uma guardiã do lar prudente para ser usada por Deus para salvar a sua família.
Porque Abigail, ela foi prudente. Nabal, ele reconheceu que agiu de forma incorreta. Então, tenha certeza, seja prudente. Os Nabais que estão dentro da sua casa, seja esposo, seja filho, seja filha, seja alguma filha, parente, não sei, eles irão reconhecer que estão errados. Eles irão reconhecer. Peça ao Espírito Santo para te encher de prudência espiritual, sabe? E haja com essa prudência, te tornando uma mulher sensata, cautelosa, paciente, com discernimento e bom senso. E creia que a vitória e a promessa vai ser derramada dentro da sua casa. A quinta característica que eu observo em Abigail, que a tornou uma verdadeira guardiã do seu lar, é o coração perdoador. Eu vou ler os versículos 24 e o 28. Diz assim: E prostrada aos seus pés lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Aqui Abigail falando com Davi. Versículo 28. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. O Senhor Deus de Israel haverá de firmar a casa do meu Senhor. Porque o meu Senhor combate as guerras de Deus e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. Eu aprendo aqui que com Abigail, um coração perdoador, uma característica dela. Um coração perdoador, ele pede perdão sem ter culpa nenhuma. Essa é a diferença. Você pedir perdão sem ter culpa nenhuma, porque Abigail, ela não tinha culpa nenhuma do que o seu marido tinha feito, mas foi ela que foi lá, tomou atitude e foi lá pedir perdão a Davi. Ela realmente era uma guardiã do seu lar. E como nós precisamos aprender com ela a ter um coração perdoador, com facilidade de perdoar, de pedir perdão e liberar perdão, mesmo sem ter culpa dentro do nosso lar. Hoje o nosso problema é querer brigar para estar certa. Quando nós devemos perdoar, pedir perdão, mesmo sem ter culpa, mesmo estando certas, para vivenciar os milagres e as promessas que Deus quer derramar sobre a nossa casa. Às vezes a gente esquece o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, os versículos 14 e 15, que fala assim: Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Ah, Thalita, mas como é que eu vou perdoar esses parentes ingratos? Como é que eu vou perdoar esses filhos desobedientes, esses filhos rebeldes, esse marido ruim, esse marido mau, arrogante, que só faz coisa errada? Perdoar não é esquecer, mas perdoar é você não guardar mágoa, é não guardar ressentimento. E eu sei que isso não é fácil. Então, nesses momentos de angústia, de tristeza que nós vivenciamos nos nossos lares, nós precisamos lembrar do amor incondicional de Deus, que enviou o seu Filho único para morrer por nós, sem ter culpa de nada, para nos perdoar e salvar do pecado. Então, para você ter um coração perdoador, você precisa ir para a cruz todos os dias. Não tem outro jeito. Para perdoar, tem que ir para a cruz. E eu sempre peço ao Espírito Santo para me relembrar disso nesses momentos. Nos momentos de briga, de desavença dentro da minha casa, para que nenhuma ferida fique dentro da minha alma, sabe? Me impedindo de ter um coração perdoador. Que mesmo com razão, algumas vezes, só algumas vezes, né? Precise ir lá no marido, precise ir na filha, precise em algum parente e pedir perdão. Não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo nos guiando diariamente. Porque nós somos espírito, alma e corpo, como está lá em 1 Tessalonicenses. E a falta de perdão, ela traz paralisia espiritual. Muitas vezes você não entende coisas que não acontecem na sua vida espiritual, tenha certeza. A falta de perdão traz paralisia espiritual, traz feridas na alma, desenvolve doenças, tanto físicas como emocionais. Isso já é provado. Doenças que surgiram por conta de falta de perdão. A falta de perdão traz amargura, ressentimento, pessoas atormentadas, presas em cativeiros, porque preferem ter razão do que liberar perdão. E tem uma pesquisa científica que comprova os benefícios do perdão. E a revista Galileu, não sei se aqui alguém conhece, ela publicou essa pesquisa que foi feita, né? E eu achei interessante, eu só copiei e colei aqui. Mas o que eu acho mais interessante é que
Isso é um mundo comprovando o que a Bíblia já nos fala há mais de 1.500 anos atrás. Nós já temos aqui o nosso manual que nos mostra, nos comprova os benefícios de um coração perdoador, o poder do perdão. E agora tem uma pesquisa que mostra isso, que comprova isso. E a pesquisa ela foi feita pela American Physiology Association. E a revista Galileu ela publicou, e ela começa falando assim: o perdão faz você viver mais. A gente já sabe disso. E a prova a gente tem aqui também. A história de Abigail. Toda a sua casa foi salva da morte, da tragédia, porque ela tinha um coração perdoador e ela foi lá pedir perdão a Davi, mesmo sem ter culpa de nada. A pesquisa também fala que o perdão te deixa menos nervoso, melhora a sua saúde em todos os sentidos, até no sono, e traz benefícios no sistema imunológico. A gente precisa rever isso. De repente, não consegue dormir, vive muito nervoso, a gente precisa se autoanalisar e ver se a gente está precisando liberar perdão para alguém. A pesquisa fala também que quem perdoa pode se proteger do estresse a longo prazo e que possuir a habilidade de perdoar prediz uma saúde positiva, tanto mental quanto física. E um outro benefício aqui que eu achei interessante que a pesquisa fala, diz assim: o perdão ele pode fortalecer seu relacionamento depois de uma traição. Perdoar o parceiro ou parceira após uma traição pode ser a chave para salvar ou até fortalecer o seu relacionamento. Gente, Deus ele é maravilhoso. Isso aqui é um mundo comprovando o que a Bíblia já nos diz há muito tempo, sabe? Nos comprovando o poder do perdão, o poder de um coração perdoador. E o diabo ele sabe disso. Então, ele faz de tudo para que a gente não tenha um coração perdoador. Porque não tem, gente, como ser uma verdadeira guardiã do lar com falta de perdão. Não adianta você dizer que guarda a sua casa, que protege a sua casa, que cuida da sua casa, se você não libera perdão. Se existe a falta de perdão dentro do seu lar. E o diabo, ele quer nos paralisar e destruir os nossos lares fazendo isso, gerando a falta de perdão dentro da nossa casa. Não aceite mais isso, mulher vitoriosa. Você, guardiã do seu lar, você prefere ter razão ou você prefere ter um coração perdoador? Porque essa faz toda a diferença. Você é o canal, como eu falei aqui, como a pastora Elisete sempre fala, você é o canal, a arma secreta de Deus dentro do seu lar. Então, anseie por um coração perdoador e seja usada por Deus para a vitória chegar, para o milagre acontecer e você e a sua casa alcançarem as promessas que Deus tem para cada uma aqui, para cada família aqui representada. E a consequência, o resultado, porque tem consequência e tem resultado quando a gente é realmente uma verdadeira guardiã do lar. A consequência e o resultado de buscar ter essas características de uma verdadeira guardiã do lar, como Abigail, é a restauração e a transformação do seu lar. Eu vou ler aqui os versículos 38, 39 e 42, mas eu vou pedir para você aguçar os seus ouvidos espirituais para você entender o que eu quero dizer com isso aqui. Fala assim, versículo 38. 10 dias se passaram. Então o Senhor Deus feriu a Nabal e ele morreu. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi: seja louvado o Senhor que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer pecado e fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionara realizar. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo-lhe que se casasse com ele. Abigail levantou-se, apressadamente se preparou, montou no jumento e partiu seguida por 5 de suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Entenda bem, preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu não estou dizendo que o seu marido vai morrer. Eu não estou dizendo que Deus vai matar o seu marido. Entenda bem, a consequência, sabe o que acontece? A consequência, o resultado de uma verdadeira guardiã do lar é um marido que era Nabal e foi transformado em um marido Davi pelo poder do Espírito Santo te usando dentro do seu lar.
É isso que vai acontecer. Seu marido não vai morrer, seus filhos não vão morrer, seus parentes não vão morrer, mas por conta da tua vida e através da tua vida, o Espírito Santo vai te usar para ter salvação e transformação, renovação dentro da sua casa. Tenha certeza disso. A consequência, o resultado de uma verdadeira guardiã do lar não é a morte de filhos Nabais, mas a restauração de filhos Davi. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. São como flechas na mão de um guerreiro, e com essas flechas nós não seremos derrotados quando enfrentarmos os nossos inimigos, como fala lá o Salmo 127. O resultado do nosso lar é como está escrito em Josué 24:15, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então creia, minha irmã, você que é guardiã do seu lar. A consequência, o resultado não será a morte, mas a restauração, a transformação e a salvação do seu lar. E no final, quando Cristo vier buscar a sua igreja, que somos nós, a noiva de Cristo, o melhor e maior resultado nós vamos ter, porque nós iremos subir e ter a vida eterna juntos. Toda a nossa casa, toda a nossa família, ninguém vai ficar, ninguém vai para o inferno em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Amém. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu queria terminar. E eu queria fazer 2 orações. A primeira oração, eu sei que tem, mulheres aqui que não sabem mais o que fazer em relação ao que estão vivenciando dentro da sua casa, com a sua família. Eu tenho certeza que essa palavra vai te direcionar, vai te dar uma nova estratégia, vai te mostrar de alguma forma o que você precisa fazer. Mas tem pessoas aqui também, eu acho, que possam ter mulheres aqui que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. E a primeira atitude para que a gente possa realmente ser uma verdadeira guardiã do lar é reconhecer Jesus como nosso Salvador. Eu não estou falando aqui de aceitar mais uma religião, não. Eu estou falando aqui de receber Jesus, sabe? Receber Jesus que quer perdoar os seus pecados e te conceder uma nova história. É isso que eu estou falando aqui, porque para a gente realmente ser uma verdadeira guardiã do lar, a primeira atitude é receber Jesus no nosso coração. Para poder nos orientar e nos guiar, o Espírito Santo nos mostrar o que nós precisamos fazer. Ou talvez possam ter mulheres aqui que por algum motivo se afastaram, por algum motivo desataram a comunhão com Deus. Hoje eu quero dizer, em nome de Jesus, é o dia de você reatar a sua aliança com Deus. Por isso, se tem alguém aqui, alguma mulher que ainda não aceitou a Jesus, ou alguma mulher que quer voltar para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria te conhecer. Não precisa ter vergonha, porque todas nós aqui que somos cristãos, nós tomamos essa atitude. Precisa ter, sabe, esse reconhecimento. Você precisa mostrar para Deus, sim, eu quero você reinando no meu coração. Você precisa tomar essa atitude. Então, se tem alguém aqui, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Vira aqui na frente para eu poder orar por você. Se não tem, amém. Eu queria fazer uma segunda oração muito específica. Eu já falei essa palavra em alguns outros lugares e o Espírito Santo ele sempre me direciona para fazer essa oração. Pode existir mulheres aqui com familiares que ainda não são cristãos. Eu já vivenciei isso na minha vida e no meu casamento. Meu marido, em um determinado momento do nosso casamento, ele disse que não acreditava mais em Deus. Ele disse que Deus não existia. Eu casei, ele era batizado nas águas, eu conheci ele dentro da igreja. E no meio, sabe, na vida dele, secular, no doutorado que ele estava fazendo, ele mudou, a cabeça dele virou do avesso, e ele falava que não acreditava mais em Deus. E eu precisei, sim, realmente, ser uma mulher ousada e determinada. Eu preciso, porque é vida, né? É todo dia. Ser guardiã do lar é todo dia. Precisei ser pacificadora. Muitas vezes eu mesmo queria começar a guerra, mas aí o Espírito Santo falava, não, minha filha, pelo amor de Deus. Preciso ser prudente, ter um coração perdoador. Eu precisei, no meu casamento, pedir perdão e liberar perdão. Sabe? Eu vivenciei isso. Então, você que está aqui, pode ter algum parente que ainda não é cristão, ou que ainda não, ou que se afastou de Jesus por algum motivo.
E eu queria, eu vou pedir para a pastora Aline orar por você. Por que eu estou falando isso? Sabe, aqui no altar eu creio muito o que as pessoas falam aqui, porque no altar o sobrenatural acontece. E no altar, sim, tem a autoridade espiritual. A gente precisa entender sobre isso. Sobre a autoridade espiritual na nossa cabeça. Existe, sim, uma hierarquia dentro da igreja. E eu aprendi isso com meu pai e com meu pastor. Porque quando meu marido resolveu voltar para Jesus, antes, um dia num culto ele estava falando, uma pregação assim, você que está aqui, que ainda tem um parente que não é cristão, eu não estou falando para você que quer aceitar Jesus, você que tem um parente que não é cristão, eu vou pedir para você vir aqui na frente, porque do altar o sobrenatural acontece e eu sou o seu pastor. E creia, Thalita, Deus já me falou o que eu tenho que fazer, ou então eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Quando você toma a atitude de vir aqui na frente reconhecendo que precisa também fazer a sua parte, o Espírito Santo mostra de forma diferente, dá uma nova ideia, uma nova estratégia, eu não sei. Então, de repente, você que tem aqui algum parente que ainda não é cristão, eu vou pedir para você vir aqui na frente. E a pastora Aline vai orar por você, que é a autoridade espiritual que está hoje aqui sobre a nossa cabeça. E tenha certeza, o Espírito Santo vai te revelar uma estratégia nova. O Espírito Santo vai te dar uma ideia nova. Eu não sei, Thalita, de repente ela fala assim, querida, você tem que ficar em silêncio, quietinha, não precisa fazer nada. Agora é só orar. Ou ele vai te mostrar o que você precisa fazer, a forma como você precisa agir diante das situações que você vivencia dentro da sua casa. O Espírito Santo me sinalizou. Ogro, enviado do inferno. Você quer um príncipe ou você quer um ogro como marido? São nas pequenas coisas que às vezes a gente não entende. O Espírito Santo está nos sinalizando. Então a gente precisa sim ter um relacionamento diário com ele, que é o que eu falo sobre o devocional. Porque discernimento espiritual, irmãs, vocês só vão ter se tiver relacionamento diário com Deus. Não tem como você dizer que tem discernimento espiritual se você não se relaciona com Deus todos os dias. Então aqui, a pastora vai orar por você. E creia, em nome de Jesus, você não vai deixar de fazer a sua parte. O Espírito Santo, porque a gente precisa entender, Deus age sim no impossível, no sobrenatural e no milagre. Mas o que a gente precisa fazer, Deus não vai fazer. E Ele vai te direcionar, não sei, com uma nova estratégia, uma nova ideia, um novo comportamento que você precisa ter ou você precisa fazer em nome de Jesus. Nós ouviremos testemunhos desse dia aqui. Em nome de Jesus. Você às vezes não vai precisar falar nada. Vai vir o seu marido e o seu filho. Eu quero ir lá na igreja com você hoje. Em nome de Jesus, creia. Porque a fé é isso. É você declarar o que está no mundo espiritual para se manifestar no mundo material. E tenha fé. Em nome de Jesus. Você vai ser usada por Deus para abençoar e a sua família ser salva, transformada e renovada. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.